Glórias a Deus. Eu queria saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria saudar a toda a congregação Jesus é reunida em casa com a paz do Senhor. Não ouvi a paz do Senhor. E não teria como ouvir lá de casa, mas glórias a Deus. Eu creio que você tenha respondido amém. E porque as imagens estão a ser transmitidas, os améns vão ser também supervisionados. Quem disse amém? Glórias a Deus, pode dizer com as letras. Glórias a Deus. O nosso momento da palavra é o momento de ouvirmos a palavra de Deus, depois de termos adorado, né, louvado ao Senhor, adorado com louvores, adorado com hinos, e ainda vamos voltar aos hinos. Queremos terminar nosso culto cantando hinos da harpa cristã, hinos maravilhosos, hinos de esperança, hino para além da vida, desta vida que começa a temer a perda de vida. Deus seja louvado. Então, a nossa palavra, a nossa pregação, a exortação dessa manhã está em Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos, capítulo 20, versículo 35. Vou dar tempo ao irmão lá em casa que ache esse texto bíblico que é o texto da nossa meditação nesta manhã. Farei referência também para a atualização daqueles que não são da congregação, que ano 2020 foi definido nessa congregação pelo Espírito de Deus como ano de orações, ano de súplica, intercessões e ação de graça. Começamos o ano e continuamos nessa mesma intensidade, movidos pelo Espírito Santo a orar. O Espírito Santo nos convocava a orar. E incessantemente fomos dizendo todo janeiro, não sei porquê, mas o Espírito Santo nos convida a orar. Tem mensagem aí no YouTube para conferir. Mas o Espírito Santo estava a nos levar a orar e a interceder por todos os homens, como diz então em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. A seguir, no versículo 2, ele diz pelos governantes, né? Orai pelos governantes. Então, o Espírito Santo estava a convocar e nos convocou para este ano, né? Então, nós, pelo Espírito, muitas vezes sem ter a consciência plena disso, né, fomos reconduzidos ao que se sucederia neste ano. Um ano assustador, um ano, né, em que as cidades se tornaram em cidades fantasmas, sem pessoas, vazias, como se tivessem sofrido guerra, as pessoas todas fugiram, todo mundo, né, escondido nos confortos da sua residencialidade, e essa residencialidade começa a se tornar cansativas. Aí os mais velhos começam a brincar de carro com crianças e vai, né? É um tempo teste. A empregada também ficou em sua casa, agora a esposa vai ter que mostrar os dotes, todos os dotes culinários para o marido, né? Glórias a Deus que quando estamos em quarentena não se suja tanta roupa assim também. Mas aí a esposa vai ter que sofrer com o esposo e lavarem a roupa, porque a empregada também tem esposo dela, né? E está em casa. E então é um tempo bom, para além de todos os males, é um tempo bom. A natureza agradece, poucos carros andar, pouca poluição, né? Pouca poluição sonora, pouca poluição, né, tóxica. E então aí as indústrias pararam, os carros pararam, e a natureza está assustada. O que se passou? Eu estou a respirar bem, a natureza começa a respirar melhor, porque os humanos então começaram a se recolher para suas residências e a voltar para suas grutas da primitividade, né? E só não estamos primitivos porque ainda temos internet, e pela internet temos o privilégio de trazer a mensagem para a sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, diz a palavra: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Palavra do Senhor. Aí mesmo em casa, ore comigo. Pai, fale conosco hoje. Ministra no Senhor a tua palavra. Deus eterno, queremos ouvir a tua voz, os teus conselhos, que são muito sábios e muito mais sábios do que a sabedoria dos homens, do que as bibliotecas em seu acúmulo, Senhor, das sabedorias humanas. A tua sabedoria é para além do que a nossa mente pode suportar, e por isso podemos recorrer a ela sempre que a precisarmos. Pai eterno, nesse momento precisamos profundamente dela. Os cientistas precisam da tua sabedoria, os médicos precisam da tua sabedoria, e nós precisamos da tua sabedoria. E Senhor, lendo, Senhor, a sabedoria
sabedoria encadernada. Queremos, Senhor, receber de Ti inspiração, iluminação, para que possamos trazer uma exposição correta ao Teu povo. Fale com Tua igreja, fale com cada um de nós, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Oh, glórias a Deus. Amados, estamos diante de um texto bíblico nos Atos dos Apóstolos, um livro narrativo, né, que começa logo com Jesus também, né, ela faz um registro último das palavras de Jesus, recomendando então os apóstolos a ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E então esses apóstolos, obedecendo a Jesus, vendo Jesus sendo elevado aos céus em ascensão, aí no monte, e eles saíram, então foram para casa, onde ficaram reunidos em oração incessante. E estavam todos reunidos no capítulo 2 no mesmo lugar. De repente, então, veio do céu um som, né, como aquela manifestação pentecostal, e então o Pentecoste, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, sucedeu toda aquela história que conhecemos no livro de Atos, capítulo 2. E se dando esse ato, a igreja então vai manifestando atos, né? E por isso é chamado esse livro Atos dos Apóstolos, porque agora os apóstolos estão em cena. Quando Jesus estava no mundo, ele mesmo disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas ele também partilhou conosco essa sua natureza. Agora que vós estás no mundo, vós sois a luz do mundo. Só pode ser luz do mundo quem é o cristão que está no mundo. E então, quem está no mundo precisa ser uma lâmpada acesa e não escondida debaixo do alqueire. É nesse instante que a igreja precisa ser uma lâmpada colocada no velador, uma lâmpada colocada no centro da sala, para que possa iluminar todos os homens, e os homens glorificar o nosso Deus que está nos céus. E nós somos o sal da terra, enquanto estamos colocados aqui em representação a Jesus, representando na terra, manifestando-o no mundo. E então essa igreja continuou, a igreja dos apóstolos, né? A igreja dos anciãos, essa igreja que foi então se reunindo, manifestando-se uma igreja, uma comunidade dos santos que tinham tudo em comum. Essa igreja então passou por perseguições, prenderam a Tiago e cortaram a cabeça, prenderam a Pedro, e a graça de Deus concedeu a ele liberdade. Essa igreja continuou então com perseguições tremendas, sendo morto Estevão pela mão, né, de Saulo, que recebeu cartas então dos chefes para assim proceder, e isso agradando os judeus. Então pediu-se carta, e então Saulo, um jovem e muito intenso e zeloso no farisaísmo judaico, começou a perseguir a igreja. Só que a caminho de Damasco o Senhor Jesus lhe apareceu, e de perseguidor se tornou ele também um pregador do evangelho. E então os Atos dos Apóstolos vai intercalando entre Paulo e todas as suas passagens pelas igrejas já instituídas, igreja em Tarso, igreja em Antioquia, e então os apóstolos também aparecem, mas depois no instante aparece apenas o apóstolo Paulo, que até no capítulo 20, Paulo faz a visita à Macedônia, à Grécia, e depois volta para a Ásia. E então esse Paulo faz esse discurso último na igreja de Éfeso, e então ele termina esse discurso com essas palavras. Então essas são as últimas palavras de Paulo à igreja de Éfeso, né? O seu discurso, sua apresentação. Então Paulo trata de fazer uma resenha do quanto ele se dedicou no evangelho, dando testemunho de Deus, da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele termina dizendo o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Para nós compreendermos esse trabalhar assim, nós precisamos ler todo o discurso de Paulo a partir do versículo 17 o versículo 17 do capítulo 20. Então Paulo ensina a humildade, né, a necessidade de sobreviver às ciladas dos inimigos, né, alguns mesmo até da fé, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, de pregar o evangelho, de ter alegria no ministério, né, a necessidade
de pregar o genuíno evangelho que se assenta na justificação pelo sangue, né? E a reunião dos santos, a necessidade de ter cuidado para com os lobos transvestidos de ovelha, vigiando, porque eles causam muitas lágrimas, né? E então ele diz que de ninguém de vocês eu cobicei prata, nem ouro, nem veste. Paulo então termina dizendo a todos: eu não tenho nenhuma culpa convosco. Isso também seja para todos os pregadores, pastores e homens de Deus. Nós não estamos aqui para cobiçar da ovelha seu carro, sua casa, seu ouro e sua prata. Nós não somos ministros do evangelho para nos servirmos das ovelhas, mas somos ministros do evangelho para servir as ovelhas. Então Paulo está dizendo: eu não cobicei de vocês nem ouro, nem prata, nem vestes. Não pedi nada vosso, antes pelo contrário eu vos servi. Eu estive convosco como servos, e tudo quanto minhas mãos conseguiram, eu consegui com esforço, com trabalho. E nós conhecemos a história de Paulo. Havia igreja assim que o ofertavam, e porque ele mesmo disse que digno é o obreiro do seu salário, mas ele não fazia disso, sua motivação existencial, nem sua motivação ministerial. Ele servia a Cristo, e quando precisasse suprir suas próprias necessidades, ele fazia uso da sua própria mão, sem obrigar, sem ser pesado a ninguém. Então ele termina dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar aqueles que estão enfermos. Primeira questão, Paulo está a dizer que eu tenho-vos mostrado que trabalhando assim. Paulo não é um ortodoxo, né, divorciado da prática. Ele não é um mestre ensinador de revelações profundas do Velho Testamento aplicado ao Novo Testamento por meio da cruz apenas. Ele é um homem prático. Ele não é apenas um mestre das palavras, ele é um mestre da vida. Ele era um mestre do ensino, ele era um mestre do exemplo. Ele está dizendo: tenho-vos mostrado. E isso é interessante. Tenho-vos mostrado, eu tenho-vos dado exemplo. Não é apenas o que eu vos falo, eu tenho vos ensinado que fazendo assim precisamos trabalhar arduamente, auxiliando primeiro aqueles que estão enfermos. Então, hoje estamos diante de uma pandemia universal, uma pandemia global, uma pandemia mundial, e nesse momento muita gente está enferma. Primeiro grupo de enfermos são os enfermos da pandemia. Essa enfermidade é grave, mas muito mais grave seria também a pandemia do medo, e muita gente está movida por medo nessa altura. Tem medo de morrer, medo que a pandemia chegue em sua própria casa, e esse medo retira paz, retira alegria, retira confiança, retira certeza, e vai abrir porta para outras muitas doenças, porque o homem não é apenas somático, o homem é psicossomático. Nós somos psico e soma, somos mente e corpo, e quando a mente fica doente, o corpo todo também adoece, e muita gente está doente de medo, está doente de pavor, e a Bíblia repetidas vezes aconselha: não temais, não temais. Aleluia. Os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, como monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amados, é neste momento que nós precisamos demonstrar e mostrar para as pessoas a nossa confiança em Deus, a nossa confiança na palavra, a nossa confiança nas promessas, a nossa confiança na Bíblia, a nossa confiança nas revelações, porque nós não temos medo algum. Como disse John MacArthur, a única coisa que a morte pode fazer com o cristão é lhe apresentar a Jesus Cristo, ele levar a Jesus Cristo. A morte nada mais é senão uma transferência de uma vida para uma vida melhor. Mas ainda, se não chegou o tempo de ir para o melhor, você ainda terá que ficar nessa terra para ser luz, para ser sal, para servir de exemplo dos santos. Enquanto você não for triunfante, Deus te deixou na terra para ser militante, e nesse momento você precisa militar o bom combate. Você precisa continuar a pregar o evangelho, não apenas com palavras, mas com a tua própria vida. E Paulo está a dizer assim: eu vos mostrei, trabalhando desse jeito, que nós precisamos auxiliar os enfermos. Não temos apenas enfermos pela pandemia, que estão certamente nas quarentenas, sobre o cuidado, sobre ventilação. Nós também temos os doentes pelo medo, que estão agora a não dormir, a ter insônias, a passar por depressão. Temos outros tipos de enfermos
também. Temos os enfermos por outras doenças. Temos, por exemplo, enfermos na economia, que estão a passar necessidades profundas também. Não tem o que comer. Agora ninguém pode vender, não podem trabalhar. Alguns patrões cortaram o salário e muita gente vai passar necessidade. Como nós, como congregação, vamos agir? Como é que nós vamos auxiliar esses doentes? Doentes no bolso, doentes na economia, doentes na despensa, doentes na cozinha. Eles têm falta de comer. E a fome também é uma doença, amados. E quando você tem fome, você tem sintomas de paludismo, tem sintomas de HIV, você tem sintoma de ataque cardíaco, você cai, você... E agora nós precisamos auxiliar esses enfermos, trabalhando desse jeito. Eu tenho vos mostrado que precisamos auxiliar os doentes nas suas enfermidades, precisamos visitá-los, precisamos apoiar. Vai surgir uma irmã a pedir 1 quilo de arroz, 1 quilo de massa. Tem um projeto que vai ser apresentado às 16 horas, Pai Nosso, Pão Nosso, que é aberto, mas que todas as outras congregações podem também adotar localmente para acudirmos aos que mais sofrem nas suas necessidades, como uma igreja cristã que persevera na doutrina, persevera na comunhão, persevera no partir do pão, persevera nas orações. Precisamos servir os mais necessitados nas suas necessidades. Temos que ter tudo em comum, de tal maneira que não possa ter um irmão cristão rico e o outro completamente pobre, um irmão que lhe sobeja e outro irmão que lhe falta. Não pode haver isso na cristandade. Precisa haver unidade, comunhão. Se vamos morar no mesmo céu, partilhar da mesma eternidade, precisamos também partilhar os nossos sacrifícios, partilhar as nossas dores, partilhar as nossas enfermidades, nos auxiliar nas nossas dificuldades. Precisamos compreender o Evangelho na íntegra. E este é o Evangelho na íntegra. Amados, então temos enfermos pelas necessidades. Passarão muita gente por necessidades. E você tem um saco de arroz e alguém não tem nem 1 quilo. Você tem uma caixa de óleo e alguém não tem nem 1 litro. Você tem uma caixa de massa, alguém não tem um pacote. Você tem uma grossa de fósforo, alguém não tem uma caixinha. Você tem uma residência para dormir, alguém não tem nem quartozinho para dormir. Esses dias, só nesses dias já recebemos algumas pessoas que não conseguindo ir para suas províncias estão conosco, na casa de alguns irmãos. Tenho pessoas que estão pedindo comida. A partir de amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, estaremos dando orientações em vários bairros para aqueles que têm o que dar no projeto Pai Nosso, Pão Nosso. Vão levar comida. Tem já algumas comidas reservadas no Capa-Capa, no Quilamba, na Vila Pacífica, e tem pessoas aí no Jardim do Éden, pessoas que já têm comidas prontas para apoiar aqueles que não têm. Por quê? Porque é isso que Cristo quer que nós façamos como igreja, apoiar os que passam por necessidades, os que estão enfermos, auxiliar nas suas dificuldades. E Paulo então se apega, diz assim, recordar as palavras do Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus, que diz, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Há muito mais felicidade em dar do que receber. Amados, deixa eu fazer uma pausa e falar lentamente. Nós temos na relação com Deus, como falei há 2 domingos atrás aqui na igreja, que na comunhão com Deus, como em Atos capítulo 2, versículo 42, nós temos 4 pilares, né? As 4 perseveranças da igreja. Nós temos a perseverança na doutrina dos apóstolos, a perseverança na comunhão, a perseverança no partir do pão e a perseverança nas orações. Eu dividi esta perseverança em 2 ênfases. Primeiro, a ênfase espiritual e a ênfase social. Quais são as ênfases espirituais? A ênfase espiritual da igreja é doutrina e orações. Essa ênfase é vertical. É a ênfase da nossa comunhão vertical. A comunhão vertical é Deus que fala a sua palavra vinda do céu para mim, e eu que oro levando a palavra de mim para Deus. Então ele é vertical, a palavra desce e a oração sobe. Então é a verticalidade da comunhão. Mas também temos a horizontalidade da nossa comunhão com os irmãos. Nós não temos apenas Pai no céu, nós temos irmãos na terra. Deixa eu repetir. Nós não temos apenas Pai no céu, nós temos irmãos na terra. Deixa eu insistir. Nós não temos apenas Pai no céu, nós temos irmão na terra. E é incoerente você afirmar que eu tenho Pai no céu se você nega que você tem irmãos na terra. É incoerente afirmar que eu tenho Pai no céu se eu não tenho irmão na terra. E João diz, você diz amar a Deus que não vê, mas não ama o irmão que você vê, então teu amor é mentira. O amor do Pai não está em ti. Sempre que você estiver conectado ao Pai Nosso, você vai partilhar o pão nosso com teu irmão também, porque o Pai é único e o pão deve ser único para a partilha dos irmãos. Então nós temos a ênfase, né, social da igreja, é
o partir do pão, isso não é esquerdismo, não é comunismo humano, é a comunidade dos santos, são os irmãos que partilham suas necessidades, se auxiliam nas suas enfermidades. Precisamos desses dias trabalhar desse jeito para que o nosso Deus seja glorificado. Os vizinhos lá do teu prédio, os vizinhos do teu bairro têm de saber que tem uma vizinha aqui que aprendeu que deve auxiliar os seus irmãos na necessidade porque ele está em obediência à palavra. Paulo está a dizer que eu também fiz do mesmo jeito porque aprendi do Senhor Jesus. E Paulo então diz que eu aprendi do Senhor Jesus. Ele nos ensinou que há mais alegria em dar do que receber. Agora, o que acontece aqui é, na nossa comunhão com Deus, o melhor é receber, não acham? Eu de Deus gosto de receber. Não sei, talvez alguém goste de dar, mas eu gosto de receber mesmo. Por que eu diria que de Deus eu gosto de receber? Porque em Deus, na relação com Deus, para mim, a melhor parte é receber. Quem concorda comigo? Porque eu não tenho tanto para lhe dar. O que eu daria a Deus que não é dele? O que eu daria a Deus que já não veio dele? Qualquer coisa que eu dou a Deus, estou apenas a lhe devolver. Se eu lhe der dinheiro, ganhei com um esforço feito com o corpo que ele me deu, com as capacidades que ele me concedeu. Então não tenho nada que eu venha dar a Deus que não seja já dele. E por que eu digo que na relação com Deus o melhor é receber? Porque certa vez Jesus estava sentado na casa de Maria e Marta estava preocupada em dar alguma coisa para Jesus. Então estava preocupada a cozinhar. E Jesus disse, não, Marta, Maria escolheu a boa parte, porque na relação comigo o melhor é receber. Oh, glórias a Deus. Na relação com Deus, na relação com Jesus, melhor é receber. Receba a salvação, receba a justificação, receba a santificação, receba a libertação, receba ajuda, receba apoio, receba consolação, receba alegria, receba paz, receba graça, receba. De Jesus, na relação com Deus, o melhor é receber, mas na relação com o irmão, o melhor é dar. Oh, aleluias! Deixa eu insistir. Na relação com Deus, o melhor é receber. Receba a salvação. Hoje mesmo aí em casa, fale com Deus e diga, Senhor, salva-me. Receba perdão. Ele matou o pecado na cruz do Calvário. A morte morreu na morte de Jesus. Então receba a vida. Aí onde você estiver, na sua casa, receba a segurança. Então a melhor parte na relação com Deus é receber, mas a melhor parte na relação com os irmãos é dar. Melhor alegria, maior alegria, melhor, a mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Só que existe um grupo de pessoas que não gosta de dar, só gosta de receber. Por isso nesses dias precisamos agir como a igreja primitiva agia, auxiliando os que têm necessidade. Se você tem, dá, e se você não tem, recebe. E seja sincero e verdadeiro contigo mesmo para dizer, não, eu não tenho pastor, eu não tenho evangelista, eu não tenho irmão, eu preciso ajuda. Não tenha vergonha para pedir ajuda, amada, porque quem tem um dia pode deixar de ter, e quem não tem pode passar a ter. E hoje se calhar você está na posição de receber. Liga para o irmão, diga, irmão, tu és meu irmão e o pão é nosso, estou a pedir parte do pão que é nosso. Alguns irmãos ficariam chateados, estás a gozar ou quê? Que pedir pão que é meu, é pão dos meus filhos, eu que trabalhei. Você está vendo aqui, não sou teu irmão em Cristo, ligue mesmo. Amém? Em relação aos irmãos que estão a pedir, nós não vamos mencionar o nome para preservar, né? Porque alguns acham que quem pede é porque é miserável, não é verdade, né? Até porque todos nós somos pedintes e pedimos a Deus e Deus nos dá. Amém? Não há ninguém que tenha tanto que não venha pedir algo a Deus. Então, amados, precisamos compreender que este é o Evangelho. Nós precisamos servir os irmãos nas suas necessidades. Tiago vai longe quando aponta que a verdadeira religião não é essa dos homens. A verdadeira religião serve às viúvas. A verdadeira religião serve aos órfãos. A verdadeira religião é de homens e mulheres que têm tudo em comum. Precisamos ter tudo em comum. Olha, Tiago 1, 27 diz assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas,
em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Infelizmente, muitas filosofias entraram em xeque. E glórias a Deus que o coronavírus tirou os coaching do mercado, porque aqui coaching não vale, as negociações não valem, a não ser aqueles coachings que eu também sigo, aqueles coachings sérios, sinceros, que mostram que nós estamos aqui apenas para falar da tua inteligência, senão todas as outras filosofias humanas que apelam para o egoísmo apenas pessoal, de ser mais rico que o teu vizinho, tudo isso desaparece. Nós precisamos praticar isso que a Bíblia fala, essa religião verdadeira que auxilia aos necessitados, órfãos e as viúvas. Órfãos são todos aqueles que os pais já não existem. Os pais já não estão ali para sustentar. Os órfãos já não têm pai para pagar escola, não tem mãe para sustentar. Pela graça de Deus, nós temos tido aqui na Congregação Jesus o programa de matrícula, né? No princípio do ano, matriculamos pessoas daqui da igreja, do bairro, pessoas que não são da nossa congregação, e pela graça de Deus temos tido sucesso. E também louvamos a Deus pelas escolas que têm colaborado conosco para nos servir nisso. Né? Muitas vezes as pessoas que ajudamos nem lhes conhecemos o nome, não lhes conhecemos os pais, as famílias. Alguns são órfãos de pai e mãe, mas estamos ali para os servir, porque esta é a religião verdadeira. Oh, amados, Paulo escrevendo para Timóteo, no capítulo 6, 19, o primeiro livro de Timóteo 6, 19, diz assim: dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amados, quando nós servimos os nossos próximos nas suas necessidades, nós não estamos apenas a servir, nós estamos a depositar. E infelizmente muita gente não gosta de servir porque pensa que ao dar ao irmão está a perder, está a ficar sem. Amados, só que Deus é maravilhosamente profundo. Os seus princípios, quando obedecidos, trazem retornos maravilhosos para a nossa vida. Sempre que você faz bem, em nome do Senhor, alguém que passa necessidade, o enfermo, o órfão e a viúva, você depositou numa conta que vai ter retorno com juros altos que a terra não sabe contar percentagens. Amados, quando nós fizermos isso, nós acumulamos tesouro no céu, onde não há ladrão que rouba, nem ferrugem que roe. Alguns ficam confiantes porque depositaram na Suíça, mas a Suíça também apanhou coronavírus. Alguns ficam confiantes porque depositaram na Espanha, mas a Espanha também tem coronavírus. Alguns estão confiantes porque guardaram nos Estados Unidos. Estados Unidos entrou em recessão financeira também. Alguns estão confiantes porque têm dinheiro na China, mas a China também apanha coronavírus. Mas nós estamos confiantes porque temos tesouro no céu, e no céu não entra coronavírus, não tem Covid-19. No céu temos certeza e confiança. Ladrão não rouba, ferrugem não roe, pestes não chegam, vírus não adoecem. Eu tenho certeza que se eu guardar no céu, eu guardei bem. E onde é que se guarda? Como é que eu guardo meu dinheiro no céu, pastor? Como é que eu guardo meu dinheiro, pregador? Como é que eu guardo meu dinheiro no céu, evangelista? Me fale, deixa eu evangelizar você. Sabe como é que você guarda? Quando você quer guardar dinheiro no banco, você tem que procurar uma agência onde você vai depositar. Você tem que procurar uma agência. Eu normalmente venho aqui na agência do Vila Flor para vir depositar dinheiro ou levantar. Eu vou na agência, né, do Quilamba também. Quando estou na cidade, procuro uma agência do Banco Sou ou de qualquer banco, fica já publicidade também. E aí, então, eu deposito. E sabe qual é a agência para guardar no céu? O irmão. Sabe qual é a agência para guardar no céu? O irmão. Procura irmão necessitado, bota lá. Amém? Mas ele vai gastar. Amado, sabe aquele dinheiro que você deixa no banco? Gasta. As pessoas aquele dinheiro que você leva, aquele boludo de 100 mil que você dá, a pessoa que veio atrás depois também levanta. Você deposita 100 mil, alguém vem, pede 200 mil, eles lhe dão aquele 100 que você deu, mais outros 100 junto lhe dão. Sabe o que fica lá no banco? Registro. Só fica o registro. O registro que você meteu 100 mil. É isso que Deus faz, registro. Deus registra. Deus não tem dívida de ninguém. Está tudo registrado. Mas no dia que eu dei aquele quilo de arroz, está registrado. Mas no dia que eu dei o saco de fuba, está depositado. No sistema está contado. Glórias a Deus. Acumule diademas, diamantes na tua cabeça. Chegará aquele dia que você entrará no céu e vão te mostrar os depósitos divinos. A conservação eterna. Os tesouros
Ai, você vai assustar, mas isso tudo não pode ser meu. Então vai te mostrar, olha, naquele dia depositaste nessa agência, depositado naquela agência. Comece a procurar agências nesses dias. Existem agências vazias, vai lá, não vais ficar na fila. Procura uma órfã e uma viúva, deposita nessa agência. Deposita naquela agência e os bancos eternos resistirão o depósito. Aleluia! Glórias a Deus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Oh, glórias a Deus. Quando você vai ao banco e leva dinheiro e deposita, sabe o que acontece? Você pode ir com uma pasta cheia. Quando você deposita, você volta sem nada. É o que acontece quando você dá. Quando você dá, você fica mais vazio. Você vê, poxa, dei meu 100 mil kwanza nesse. Oh, fiquei 100 mil kwanza. Amados, você depositou e o dinheiro ainda é teu. Ainda está lá. E Deus é fiel porque quando você dá com alegria, a Bíblia diz que você vai brilhar como o sol. A Bíblia usa morfismos, formas, linguagens para te explicar. Sabe como é que o sol brilha? O sol brilha de uma maneira que ninguém sabe como é que brilha, porque nem consigo olhar para lá. A intensidade da luz do sol é tão intensa que os olhos daqui de baixo ficam feridos se continuar a olhar. Quem se aproximar do sol queimaria totalmente, mesmo sem chegar perto. O sol é muito intenso, amados. Agora, a Bíblia está a comparar que aquele que dá com alegria brilha como o sol. Vê lá esse brilho. De que brilho a Bíblia está a falar? Ele está a pegar uma comparação de um luminar da terra para explicar a intensidade do calor e da luz que tem aquele que dá com alegria. Melhor dar do que receber. Faça assim. Melhor dar, melhor dar, melhor dar, melhor dar, melhor dar. Lucas diz assim, Lucas 16, 9. Portanto, eu vos recomendo usar as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que quando aqueles chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Mais uma questão. Teria que levar tempo para explicar essa aplicação de Jesus da parábola. Amados, Jesus termina dizendo nas moradas eternas. E ganha amigos. Não obstante, você não só ganha tesouro no céu, você ganha o teu irmão quando você faz desse jeito. As pessoas vão saber que nós somos uma família dos santos em Cristo Jesus. Se você crê nessa palavra, diga amém lá em casa. Já estamos a chegar ao fim. Melhor é dar. Se você estiver a cultuar com alguém, lhe agita mesmo, como nós estamos fazendo o culto também, pode fazer o culto igual. Lhe agita, lhe fala, melhor é dar. Vamos partilhar, vamos participar. Vamos partilhar as enfermidades, vamos partilhar o sacrifício. Estás enfermo, deixa eu te levar. Se alguém está enfermo, ele não consegue andar, que use os teus pés para ele ir aonde ele quer chegar. Glórias a Deus. Partilhe o teu carro para ajudar alguém a chegar aonde ele está aí. Glórias a Deus. Marcos 10, 21 diz a palavra. Então Jesus olhou com compaixão e revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai e vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Viu que Jesus está a ensinar para o rico. O rico não aceitou essa mensagem. Amados, muita gente não aceita essa mensagem, resiste a essa mensagem. E muitos que resistem a essa mensagem são os que mais têm condições, que têm dinheiro mesmo. É rico, trabalha na Sonangol, na Chevron, trabalha sei lá onde. Esses são os mais fechados. Não seja assim, amados. Esse era um rico, mas era muito fechado. Tinha tantos bens. E Jesus lhe disse assim: vá, vende tudo, dá aos pobres. Amado, minha crítica às pessoas que têm muito seriam as pessoas que mais dão. Seriam as pessoas mais amáveis. Mas eu estou a falar isso com conhecimento de causa. Conheço líderes de orfanatos que não têm nada, mas ainda assim mantêm o orfanato. De centro de reabilitação como o que temos aqui na congregação, não tem muitas condições, mas lutam para receber pessoas, para partilhar uma massa branca. Mas há pessoas que têm muito e fariam muito e não fazem simplesmente. Deus tenha misericórdia de nós. Que não sejamos como esse mancebo rico, que tendo muito, apenas vive feliz por poder acumular, por poder guardar, por saber que tem uma conta terrena recheada de dinheiro e não pode servir ao próximo que passa fome. Amado, o melhor banco, a melhor agência para depositar seu dinheiro não é o banco da Suíça, é o teu irmão. Não é o banco da Espanha, é no teu irmão. Não é no banco Sol, no banco BAE, no banco BFA, é no teu irmão. Deposite em teu irmão e você terá tesouro no céu. E esse jovem
então perdeu a possibilidade de ter tesouro no céu e de ter o céu do tesouro. Lucas 12:30 diz assim: vendei os vossos bens. Vou terminar com esse versículo. Vê essa ordem. Lucas 12:33. Lucas 12:33. Pode confirmar na tua Bíblia lá em casa. Confirme na tua Bíblia. Vamos cantar hinos da harpa daqui a pouco. Vamos glorificar a Deus. Lucas 12:33. Vê o que a Bíblia diz: vendei os vossos tesouros, ou vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vossas bolsas que não se envelheçam, tesouros no céu que nunca acabem, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Vê o que Jesus está a dizer. Jesus não está a dizer deem dinheiro apenas. Jesus está a dizer vendam o que vocês têm, dai esmolas, sirvam os pobres, ajude os que não têm recursos. O que é que você venderia para dar de comer a alguém que você nem conhece? Não tem um nome, não é da tua família, não é do teu sangue, não é da tua província, não é da tua tribo. Amados, esses versículos todos pulamos e ficamos aqui a discutir como é que funciona a soterologia, se a fé é precedente ou se a salvação não precisa de correspondência humana ou da responsabilidade humana ou da cooperação, e discutimos toda essa teologização e esquecemos os ensinamentos do Mestre Jesus. Não vendemos nada para servir aos pobres e ainda nos dizemos ortodoxos, santos, como ortopraxia vazia e morta e nada cristão. Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de ti, Deus tem misericórdia de nós. Enchemos as bibliotecas de livros para estudar filosoficamente a teologia, mas não servimos ao próximo. Não é mal estudar, estude, mas que o estudo seja para aprofundar o amor, aprofundar a fé, aprofundar que a ortodoxia venha a aprofundar a ortopraxia, que o conhecimento aprofunde a prática. Oh, glórias a Deus! Esse tempo é propício e é um tempo oportuno para nós colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou. Venda e dê esmola, e você vai acumular tesouro no céu, onde não há ladrão que rouba, nem ferrugem que rouba. Aqui está a razão porque a igreja primitiva começou com pessoas a vender tudo que tinham. Atos 4:37 diz que um homem chegou a vender o campo grande que ele tinha e pegou no dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos para dizer: eu estou em obediência a Lucas 12:33. Está aqui. Quem de vocês já vendeu alguma coisa para servir o irmão? Aí no culto. Quem de vocês já vendeu alguma coisa para apoiar alguém que estava passando necessidade? Quem de vocês já esvaziou sua conta para dar apoio a alguém? Eu gosto de contar meu testemunho para não ser apenas teórico. E glorifico a Deus por ter me dado uma família que me ensinou na prática isso. Apoiar as pessoas necessitadas. Obrigado, papá. Obrigado, mamãe. E agora também agradecer minha esposa. Obrigado, amor. Porque saí de uma família com esse coração. Encontrei uma esposa com o mesmo coração. Como minha filha Aniela, de 4 anos, fala: partilhar é bom, papá. Eu digo a ela assim: partilhar é santo. Tens de partilhar com tuas irmãs. Tudo. Partilhar boneca, partilhar comida, partilha. E ontem de noite tinha 2 iogurtes. Então ela decidiu abrir apenas um para poder partilhar. E depois abriu outro para poder partilhar. Então elas, em vez de comer cada um iogurte, comeram os 2 iogurtes juntas. Porque ela está a aprender a lição da partilha. Antigamente, nós no bairro chamávamos isso de ir cavingar. Ir cavingar na casa do outro. Não sei se na tua província o termo é o mesmo. Íamos cavingar e às vezes fazíamos a mesma coisa que a Nélia fez ontem com a minha filhinha Zolana. Íamos comer na casa do meu amigo o jantar dele, depois íamos comer na minha casa o nosso jantar. Então fazíamos isso de tal maneira que então jantávamos 2 jantares num só dia. Quando há partilha, há muito mais prosperidade, há muito mais vitaminas, há muito mais proteínas. Se na uma casa eu estava a comer quizaca, com fuz de bombom, eu estava a comer um tipo de vitamina.
Aí comemos a vitamina deles, depois vem comer a minha, o ferro, o fungo com feijão, mais peixe frito, ômega 3. Eu gostaria de convidar você a orar agora. Peça perdão por todos os dias que você não agiu desse jeito. Estavas confiante demais com o teu dinheiro, com as tuas viagens. Vê como é que as viagens não são tão interessantes assim. Pessoas estão nos aeroportos querendo voltar para Angola. A sair da Europa. Quem imaginou que um dia as pessoas correriam da Europa para vir a Angola? E as pessoas estão a correr para voltar. Porque afinal de contas, não são as viagens para Paris. Não são as viagens para Nova York. Não são as viagens para Dubai. É a família. É a unidade. Os princípios de Deus no fundo e no fim de todas as coisas prevalecerão intactos. E todas as filosofias e construções humanas cairão com um pequeno vírus, com tosses, precisando de ventilação. Todo mundo voltará outra vez aos princípios do princípio. Aos princípios do princípio. Porque esses princípios de Deus são imutáveis, são eternos. E infeliz é o homem que ir contra esses princípios. Eu convido toda a igreja de Angola, de Cabinda Cunene, e todos os angolanos, ou quem sabe brasileiros, aonde estiver, coloque em prática isso. Tire da tua despensa e sirva, irmão. Partilhe e compartilhe e terás um tesouro no céu. Maior alegria há em dar do que receber. Fazendo todas essas coisas, vos ensinei a auxiliar essa manhã os enfermos nas suas necessidades. Deus eterno, obrigado por essa manhã. Senhor, a tua palavra foi pregada e anunciada. E oramos para que o Senhor possa mover o coração de homens e mulheres. A verdadeira ortodoxia, que só pode ser viva na ortopraxia. A verdadeira mensagem, que só pode ser viva no exemplo. O verdadeiro anúncio, que só pode ser visto, Senhor, na prática. Senhor, que a verdadeira pregação, que é a vida, que quando necessária usa as palavras, Senhor, possa invadir nossos corações, invadir nossas casas, invadir cada igreja. Senhor, quando essa peste passar, possa a igreja reposicionar sua consciência de ministério, possa reposicionar sua consciência de vida e de fé. Senhor, alcança aqueles que ainda não são salvos com salvação. Os doentes, Pai eterno, auxilia. Levante, Senhor, aqueles que tendo alguma coisa, vão, Senhor, partilhar. Obrigado por todos aqueles que já partilharam conosco, Deus eterno, como eu já agradeci a Ti. E agradeço, Senhor, publicamente. Agradeço, Senhor, pela filha que trouxe álcool em nossa casa da sua própria farmácia. Agradeço, Pai eterno, aquela família, Senhor, que mandou apoios a nós. Senhor, que sendo pastor já temos recebido muitos, mas, Pai eterno, também te damos graça por ter o que partilhar com outros. Senhor, e vamos partilhar. Conceda, Senhor, graça para que o projeto Pai Nosso, Pão Nosso possa, Senhor, fluir em toda a nação. E fora de Angola, Senhor, possa esse projeto crescer, para que aqueles que possam necessidades em África, na Américas, na Europa, na Ásia, na Austrália, possam ser, Senhor, suporte. Aqueles que são, Senhor, meninos de rua, aqueles que, Senhor, passam por necessidades, aqueles que são fragilizados, os doentes nos hospitais, os presos na prisão, possam ser, Senhor, ter o que comer. Conceda sabedoria ao nosso governo, para que possa, Senhor, tomar as medidas mais certas e que a nossa nação não passe sequer de 10 casos, Senhor, de coronavírus. Dê-nos esse privilégio, dê-nos essa graça de podermos testemunhar que no mundo, Senhor, assustado, no mundo infestado, o Senhor livrou Angola, porque antes de tudo fazemos súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens e pelos governantes, para que possam governar com sabedoria. Pai, abençoa quem está em casa assistindo a esse culto, estendo as minhas mãos, orando na certeza de que o Senhor está a curar, que o Senhor está a auxiliar, e cada um de nós auxiliará o outro para a glória do teu nome. Louvemos ao Senhor. Obrigado.